Nihao, seu cientista apocalíptico, tudo bem com vocês? Minha gente, estamos aí com Átila Tamarindo, não, o nome dele não é Tamarindo, falando sobre a China ser o novo Vale do Silicone. Tem noção do estrago que o lançamento da IA da DeepSeek fez no Vale do Silício? Talvez você tenha ouvido falar que a Bolsa de Valores, que concentra as empresas de tecnologia do Vale, a Nasdaq, viu mais de $1 trilhão de valorização de ações evaporar em menos de um mês do lançamento do DeepSeek. No começo de março, quando eu escrevi esse vídeo aqui, a desvalorização continuou e a Nvidia, que é a fabricante de chips de inteligência artificial, que a própria DeepSeek usa, perdeu sozinha mais de $1 trilhão de valorização. $1 trilhão! O que você talvez não tenha ouvido falar é que ao mesmo tempo que as empresas do Vale do Silício caíram, a Bolsa de Valores de Hong Kong, que negocia principalmente empresas de tecnologia chinesas, subiu mais de 20%. A máfia chinesa. Claro que isso tudo é volátil e os números já são outros, mas tem uma mudança monumental do eixo mundial de tecnologia por trás disso, sobre a qual eu quero falar. Com a DeepSeek, empresas chinesas deram um Vale do Silício para cima do Vale do Silício e vale entender o que está acontecendo. E claro, antes de partir para a comparação, tem uma dica para você que quer privacidade e praticidade. Esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é a VPN que tem a... Não funciona na China, então não dá, né? Não dá. Vamos pular aqui, porque não adianta, não funciona na China. Inclusive é por isso que eu não faço propaganda para eles. Já teve VPN aí que veio me oferecer, assim, gente, se não funcionar na China, não dá para mim. Esteja fora da Europa, em Israel, ou na Índia, ou em Singapura, com tantos candidatos, ninguém leva o título. Mas eu quero argumentar que a DeepSeek mostra que a China não só é a candidata mais forte, como já repete alguns dos feitos dessa região tão famosa dos Estados Unidos. Antes de tudo, Vale do Silício não é um acidente. É o resultado de muito planejamento e muito investimento do governo dos Estados Unidos, da época em que investiam em futuro, principalmente em resposta ao momento Sputnik, que não foi bem um momento específico, pontual, mas sim uma mudança de mentalidade que se abateu nos Estados Unidos quando a União Soviética lançou com sucesso e primeiro o Sputnik 1 em 4 de outubro de 1957, que foi o primeiro satélite artificial colocado em órbita, para menos de um mês depois colocar a Laika em órbita, a cachorrinha, com o Sputnik 2, e o golpe final dos Estados Unidos vem em dezembro, quando na vez deles colocarem o seu primeiro satélite em órbita, o Vanguard, muito menor, o foguete mal saiu do chão direito e explodiu. Aí descobri que a União Soviética estava tão mais avançada, deu um impulso que realmente colocou os Estados Unidos na corrida espacial. Em 1958, não só criaram a NASA, como aprovaram o National Defense Act e passaram a investir muito mais em educação, principalmente educação de nível superior, em matemática, programação, ciência, engenharias. E se você ler A Guerra dos Chips, do Chris Miller, que eu recomendo demais, mais de uma vez por aqui, você também vai ver como eles criaram uma outra agência em 58, que é a DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa... Isso aí, esse aí vai ter a cabeçada aí que vai, não, porque a DARPA, os raios de não sei o que, da ionosfera, vai ter a galera maluca aí nos comentários. Avançada de defesa, que deveria ajudar o país a liderar em computação e conectividade e, entre outras coisas, financiou e incentivou o desenvolvimento de empresas. Ah não, esse é o HAARP, né? HAARP é outro. Empresas de tecnologia, como várias do Vale do Silício, e da infraestrutura básica de como a ARPANET, que foi o começo da internet, começou. Quer dizer, então, que o Vale do Silício era uma parada estatal? Isso quer dizer que aquelas empresas todas, elas não começaram numa garagem? Meu Deus, nossa, Estado malvado que criou a internet? Sim, tanto o Vale do Silício quanto a internet, que viabiliza o grosso dos trilhões investidos na Nasdaq, são resultado direto de investimento público em educação, inovação e infraestrutura, e um sistema que dava espaço para quem começava. Como o Jonathan Taplin conta em Move Fast and Break Things, um livro presciente que eu também recomendo, toda a tecnologia de ter um computador com interface gráfica, que podia ser manipulado com um mouse, usando o teclado e que oferece videoconferência, conexão em rede e mais, foi financiada pela DARPA ainda na década de 60. Na década de 70, a Xerox contratou um dos líderes da DARPA e aplicou essas ideias no Xerox Alto, que foi lançado em 73, que foi o primeiro computador pessoal com tecnologias que revolucionariam a nossa vida. Só que a Xerox, uma empresa especializada em vender equipamentos enormes, caros e especializados
especializados para outras empresas, as máquinas de Xerox, não tinha interesse em vender um equipamento de uso pessoal desenvolvido para empoderar criativos, pessoas que trabalham e que se ligavam numa rede descentralizada. Porque também era muito caro, né? Era muito caro, não era uma parada que, como hoje, né, qualquer um pode ter. Né? Assim, é uma coisa de explodir cabeça de que o meu relógio tem uma capacidade computacional, sei lá quantas vezes maior do que a Apollo 11 que foi para a Lua. Então, assim, naquela época, ali até os anos 80, ainda era extremamente caro, né? Quando a gente vê aí as pessoas contando a história oh, meu Deus do céu, do cara da Microsoft, acabei esquecendo o nome dele, do Bill Gates. Ah, nossa, o Bill Gates, ele já era um gêniozinho, ele programava quando ele tinha 13, 14 anos na escola. Pô, mas que escola que é essa que o cara estudava, que nos anos 80 já tinha computador, 70, 80, não sei quando é que ele nasceu, né? Então, assim, não era uma escola pública, né? Não era uma parada que qualquer um podia acessar. Fizeram aí 2.000 unidades do Alto que acabaram mantendo nos próprios escritórios da Xerox, já que um computador com teclado e interface bonitinha era coisa de secretária na mentalidade da época. Aí, anos depois, uma empresa nova que estava fazendo muito sucesso com o seu primeiro computador pessoal licenciou o Alto, copiou o que interessava dele, otimizou o produto e lançou uma versão mais barata e mais acessível em 1984 chamada Macintosh. Não, mas o Steve Jobs é um gênio. Ele criou tudo do nada. O mouse era da Xerox, a parte do sistema operacional eles copiaram dessa outra empresa aí que eu esqueci o nome, o design os caras copiaram na cara dura da Brown. Não, mas o Steve Jobs ele criou tudo sozinho do nada, na garagem dele. Era a Apple. 40 anos depois, a Apple vale mais de 3 trilhões de dólares, enquanto a Xerox, que vendeu a sua participação na Apple em 86, valia menos de 1 bilhão de dólares. E em 85, uma outra empresa recém-criada copiou o sistema operacional que a Apple monopolizava e começou a vender isso de forma mais aberta, que todos os computadores pessoais poderiam rodar. Era a Microsoft. 40 anos depois, a Microsoft também vale mais de 3 trilhões de dólares, enquanto a IBM, que vendia a maioria dos sistemas fechados, complexos e orientados para o ambiente corporativo da época, valia menos de 250 bilhões. É assim, eles não acreditavam, cara. Na época que a Microsoft começou a licenciar software, os primeiros Windows, tanto a IBM quanto a Apple, eles falavam, não, cara, isso aí não vai dar em nada. Vocês são loucos de fazer isso. Essa foi a grande sacada do Bill Gates. Eu não sei se foi só ele, né? Assim, isso aqui eu me lembro daquela época. E aí eles foram processados pela Apple depois, pela questão de copiar o jeitão, look and feel do sistema operacional da Apple, que a Apple já tinha copiado de outro. Mas a grande sacada da Microsoft foi licenciar o software. Que eles encheram o bolso de dinheiro, mano. Foram empresas pequenas, enxutas, ganhando na base da inovação disruptiva, um tanto de cópia e passando a liderança de gigantes lentas que já estavam tão grandes e tão embrenhadas em governo e outras coisas e grandes mercados que não tinham condições de competir. Pelo menos se você comprar o discurso do Vale do Silício. Aí corta para janeiro de 2025, quando o DeepSeek foi anunciado e muito sobre o Vale do Silício mudou. Depois de décadas de inovação, onde pequenas empresas criaram tecnologias acessíveis que empoderavam usuários, o Vale do Silício se tornou a sede dos gigantes que costumava desbancar. Como o modelo de sucesso recente que é a OpenAI mostra. Fazendo o que deve ser um speedrun de uma gigante do Vale do Silício, em menos de 10 anos depois que foi lançada, a OpenAI já é avaliada em bilhões de dólares e já depende de vender histórias para se manter funcionando. O ChatGPT impressionou nas versões iniciais, mas está ficando cada vez mais caro para gerar versões mais complexas e as funcionalidades são cada vez mais vagas. Segundo a OpenAI, o GPT 4.5, lançado em 2025, aspas aí, parece mais natural, tem um entendimento mais profundo do mundo, tem mais intuição estética e criatividade e tem uma inteligência de um tipo diferente, uma mágica que eu nunca senti antes. O que ele faz de novo ou diferente das versões anteriores? Não sabemos. Consegue fazer matemática básica, como dizer se um número é maior do que o outro? Não. Só que o ponto é gerar modelos cada vez maiores e cada vez mais caros, porque a OpenAI depende de investimento constante de quem cai nessa história. Pelo menos enquanto não se embrenha no governo americano o suficiente para não ter como falir. Sim, não ter como falir porque o seu produto principal, que é o ChatGPT, perde dinheiro, e muito.
Segundo o New York Times, em 2024 eles tiveram uma renda de 3,4 bilhões de dólares, só que gastaram mais de 5 bilhões de dólares. E os concorrentes, Google, Meta, Anthropic e afins, também precisam gastar cada vez mais se quiserem mostrar que estão tentando correr, sem qualquer alvo claro. Sério, o que mantém a OpenAI no ar é muito mais a promessa de um modelo de negócios no futuro quando desenvolver uma inteligência artificial geral tão vago quanto a definição do que é inteligência artificial geral, que um dia ela vai desenvolver e que vai mudar o mundo. Não, e assim, o Trump assumiu e eles anunciaram um investimento de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Uma semana, 2 semanas depois vem a DeepSeek e tipo... Porque aí os caras nos Estados Unidos, peraí, a gente não precisa gastar esse dinheiro todo? O que é essa inteligência e qual é a nova tecnologia que essa empresa vai trazer de inovação? Segundo o contrato que a OpenAI tem com a Microsoft, que é a sua maior investidora, a OpenAI vai atingir uma inteligência artificial geral maior do que a do ser humano quando os seus produtos gerarem mais de 100 bilhões de dólares em lucro. Esquece qualquer rigor técnico, qualquer visão de inovação, o ponto é a grana e só ela, e o resto é discurso. Enquanto na China, as coisas estão indo num outro ritmo. Depois do momento Sputnik da China em 2016, por conta da inteligência artificial, que foi quando o AlphaGo, que é um programa de computador que joga o jogo Go, usando redes neurais e aprendizado de máquina, que é o mesmo tipo de método que modelos de linguagem como o ChatGPT usam, derrotou o Lee Sedol, que era um dos jogadores mais premiados do mundo na época. O Go não é só muito mais tradicional do que o xadrez na Ásia, ele foi inventado na China, como é bem mais complexo e tem muito mais jogadas possíveis do que o xadrez. Então, isso fez ele ser visto como uma última barreira de habilidade humana, onde nós seríamos melhores do que computadores indefinidamente, depois da derrota do Kasparov para o Deep Blue, para o computador, no xadrez. O Go teria uma barreira de computação muito maior. E foi do alto da tradição e da soberba de um jogo mais complexo que a China recebeu a notícia da derrota de um ser humano para um computador, mais especificamente um computador rodando um programa de inteligência artificial, do Google, e desde então passaram a investir muito mais em educação e pesquisa básica em várias áreas, principalmente na área de inteligência artificial. Enquanto nos Estados Unidos eles estão atacando universidades e prendendo universitários, universidades chinesas como a Zhejiang Daxue ou ZEDA, que é uma universidade pública onde se formaram várias pessoas da DeepSeek e de Zhejiang Daxue, que é uma das melhores universidades da China, né? Zhejiang University, junto com a Tsinghua, com a Renmin, com a Fudan. Muitas startups chinesas que estão crescendo sobe nos rankings mundiais de publicação e de inovação, fazendo um mix de pesquisa, colaboração com a indústria e estudantes de ponta que tanto definiam o Vale do Silício. Dentro desse contexto, a DeepSeek marca mais do que uma concorrente, marca uma potência alcançando outra na corrida espacial, ou nesse caso, na corrida por inteligência artificial, e alcançando com um viés escondido aí. Os grandes modelos de linguagem pareciam ser a retomada de um protagonismo que os Estados Unidos já estão perdendo em outras áreas, como nas baterias, energias renováveis, carros elétricos, telecomunicação e por aí vai. Vamos ver, por exemplo, quem vai lançar o primeiro sistema de navegação autônoma para carros e para caminhões que realmente é autônomo, se isso for viável algum dia. Foi por conta dessa competição. Inclusive tem um vídeo de um cara, esqueci o nome, porque eu vi passar pelo Twitter, um cara testando 3 sistemas aqui na China, testando com carro chinês e Tesla, e o Tesla é melhor, tá? Pra galera aí que é contra a Tesla, porque aqui na China tem legislação para isso aí, né? Não é várzea. Lá nos Estados Unidos o Elon Musk manda, né? Então aqui o sistema de direção automática, sei lá como é que chama, ele tem que funcionar, né? Não é várzea. O medo de perder o protagonismo que a DeepSeek cortou tão fundo nos Estados Unidos. Como a gente já comentou no vídeo sobre a guerra dos chips, a China e as companhias chinesas estão impossibilitadas de importar os chips mais recentes desenvolvidos com tecnologia dos Estados Unidos, que é basicamente todo o chip de ponta, como os Hopper da Nvidia, que são chips muito usados para treinar modelos de linguagem, entre outras redes neurais artificiais, ao custo de 25 a 30 mil dólares a unidade, que as empresas do Vale do Silício estão comprando de baseada, fazendo da Nvidia talvez a única companhia que realmente está lucrando e tem um bom modelo de negócios nessa competição. Mas, Átila, por que a China está impossibilitada de comprar esses chips, Átila? Porque a China não tem dinheiro?
Não, assim, eu não tô criticando o Átila aqui, né? Só adicionando a informação. É porque o livre mercado não existe, né? Livre mercado não existe. Os Estados Unidos proibiram essas empresas de negociar com a China. Os Estados Unidos proibiram países, tá, de negociar com a China. Então, cadê o livre mercado? Com o embargo da China, para gigantes como Meta, Microsoft e Google, era só o caso de comprar mais chips, juntar mais dados e mais parâmetros de treinamento para manter a liderança contra concorrentes chineses como Baidu e Tencent, que tinham um modelo de linguagem, só que eram bem mais defasados. Foi dentro dessa limitação que veio o DeepSeek. Limitação que no caso de algumas tecnologias, como acontece com celulares e com carros elétricos que são limitados pelas baterias, faz com que as soluções que aparecem para eles sejam muito mais eficientes e depois prevaleçam em outras áreas. O próprio fundador da DeepSeek, que é o Liang Wenfeng, colocou o embargo de chips como o seu maior desafio nas entrevistas que deu sobre a empresa. Antecipando o bloqueio de chips que ia acontecer, o fundo de investimento que incubou a DeepSeek comprou milhares de unidades do A100, que eram processadores de topo de linha da geração anterior da Nvidia, e aí com esse monte de computador à disposição, resolveram aproveitar e treinar um modelo de linguagem. Quando começou esses embargos aí, rolou umas histórias aqui, cara, da galera dessas empresas grandes comprando chip, assim, a rodo na China. Todo mundo que tivesse empresa pequena, gente em casa, a galera do Bitcoin aí, as empresas pagando uma fortuna. Para a empresa de Singapura, Coreia do Sul, uma maluquice, cara. Uma maluquice. Pena que eu não tinha uma meia dúzia de chip em casa. Ao mesmo tempo, sabiam que tinham que treinar um modelo que fosse muito mais eficiente para depois rodar numa condição de muito menos acesso aos processadores mais novos. Aí otimizaram de tudo: treino, comunicação de dados, processamento, tudo para poder chegar em resultados comparáveis aos dos grandes modelos, só que usando muito menos recursos. E é trágico e muito sintomático que as empresas dos Estados Unidos não tenham pensado, ou pelo menos publicado sobre, desenvolver formas de otimizar esse processo com menos chips e usando menos recursos. Mas não é trágico, né? Como o próprio Átila falou, é a pirâmide, né? É a pirâmide, os caras só focam no dinheiro. Só focam nessa história de dinheiro. Então, né? Então não é o esperado mesmo. Como os chineses fizeram, que lançaram uma ferramenta até menos poderosa do que as corporativas dos Estados Unidos, mas que é muito mais acessível a quem quer rodar aqui em casa, como foi o lançamento do Macintosh em 84. A limitação pode não ter sido tão grande quanto os anunciantes do DeepSeek clamam, mas eles entregaram performance suficiente para chacoalhar o Vale do Silício. Começaram lançando um grande modelo de linguagem que é o R1 ou R1, com um desempenho equivalente ao O1 da OpenAI, só que com um custo de operação de 2% do que a OpenAI cobra. Isso não é competitivo, isso é devastador. Também lançaram o Janus Pro, que gera imagens como o DALL-E 3, mas roda num laptop, num computador pessoal, uma ferramenta de trabalho acessível que traz mais funções e mais capacidade para quem usa, e não num servidor gigante com processadores que começam em R$100 mil, um equipamento enorme, caro e especializado para empresas. Eles não lançaram um modelo de linguagem melhor do que o ChatGPT, o que motivaria toda uma corrida por quem tem a melhor IA e mais chips e mais processadores e mais investimento. Eles lançaram um modelo equivalente, só que muito mais barato. O que destrói o modelo de negócios de quem queria competir por quem tem mais recurso, tanto que derrubou as ações da Microsoft, do Google, da Nvidia, da Meta, entre outras. E o pior, ainda fizeram isso de maneira aberta, o que desarma argumentos contrários. Disponibilizaram não só um artigo de acesso aberto explicando o R1, como publicaram o código-fonte aberto open source. Assim, ao invés de desqualificar como exagero ou mentira de adversários, quem tiver qualquer questão sobre o DeepSeek pode instalar, inspecionar, rodar na sua máquina e descobrir o que ele usa e como ele se comporta. O mesmo não se pode dizer sobre o ChatGPT. Ganhar espaço com uma versão aberta de um programa novo mais eficiente do que um concorrente corporativo é um movimento típico do Vale do Silício, ou pelo menos era, porque o Google já tinha feito isso quando lançou o seu navegador Chrome usando software livre e desbancou todo o monopólio poderoso da Microsoft com o Internet Explorer, que era o navegador que já vinha como navegador padrão do Windows, quando tudo isso era controlado.
Até pouco tempo atrás, em inovações como as técnicas de redes neurais, que geraram os grandes modelos de linguagem, que eu inclusive já expliquei em outro vídeo, os avanços tecnológicos do Vale do Silício eram publicados em aberto e a área toda avançava implementando soluções dadas por várias pessoas, na linha do Open da OpenAI. Mas assim que apareceu o modelo de negócios e o valor que se presume que essas inteligências podem gerar, esses avanços deixaram de ser publicados e viraram algo sigiloso. Com exceção da Meta, que continua disponibilizando o seu modelo, que é o Llama, de forma aberta. Llama? Enquanto o padrão das empresas chinesas, como a Alibaba, é publicar modelos abertos. Ah, mas o DeepSeek não é aberto porque ele censura informação sobre a China. Então faz assim, pergunta qualquer coisa para o ChatGPT sobre esses nomes da lista aqui na tela e você vai ver como ele não gera resposta. Mas não é censura, é limitação técnica. O Grok, que é a inteligência artificial do X, foi censurado assim que falou mal dos seus donos. Governos e empresas escolhem o que habilitam ou não de forma mais ou menos clara, conforme convém. Tem até uma lista de termos proibidos pelo atual governo dos Estados Unidos de aparecerem em estudos científicos onde tem termos como viés, baixa representação, sistêmico, discriminação e outras palavras que são usadas, entre outras coisas, para avaliar e descrever como algoritmos discriminam grupos de pessoas. Uma lista de termos proibidos de serem usados. Ou seja, sabem que as inteligências discriminam, não querem que outras pessoas saibam e trabalham para garantir que vai tudo continuar assim. Na verdade, os primeiros a publicarem um artigo científico demonstrando como que é o procedimento de iteração do modelo O1 da OpenAI, como ele funciona, foi a equipe que desenvolveu o DeepSeek, no artigo que eles publicaram. Eles demonstraram, inclusive, como desenvolver essa funcionalidade a partir de modelos que não foram criados para fazer isso, como o Llama 3 da Meta, sem precisar de um desenvolvimento específico que tornaria a solução muito mais barata do que o O1 é. Abrindo um sistema exclusivo para todo tipo de computador, como fizeram com o Windows. E a resposta do Vale do Silício não podia ser mais sintomática do problema que eles têm. A Microsoft ainda foi mais ágil, ela incorporou o DeepSeek nos seus servidores e cortou investimento em data centers, afinal, dá para crescer sem gastar tanto com processadores, o que explica o baque que a Nvidia tomou. Já a OpenAI abriu o berreiro. A mesma OpenAI que um ano antes estava afirmando que não poderia respeitar direitos autorais porque isso tornaria impossível criar modelos de linguagem, a mesma OpenAI que criou seu valor de mercado em cima de copiar conteúdo dos outros sem autorização, acusou a DeepSeek de criar o seu modelo de linguagem usando o conteúdo dela sem autorização. Cara. Usar dados dos outros para treino é refresco, né? E mesmo se tiver base essa acusação, copiar ideias e executar melhor ou foi o modelo de negócios do Vale do Silício, o que é celebrado dentro dos Estados Unidos, ganhou um projeto de lei para ser banido quando veio da China, já que tem um senador americano que propôs uma multa de $1 milhão e até 20 anos de prisão para quem usar uma tecnologia ou propriedade intelectual chinesa. Aparentemente ele não tem celular. Propriedade intelectual... Aparentemente ele não tem celular. Aparentemente ele não tem nada, né? Porque boa parte dos ar-condicionados do mundo sai da China, né? E aí antibiótico, bandeira dos Estados Unidos, mano, tem um monte de coisa que sai da China, cara. Nesse caso, eu sei que a propriedade intelectual, a bandeira não foi criada aqui, né? Só intelectual que, no caso do DeepSeek, foi distribuída livremente. Enquanto nos Estados Unidos os pesquisadores estão sendo proibidos de colaborar internacionalmente com órgãos como a Organização Mundial da Saúde ou de estudar temas sensíveis para o grande líder ao ponto de terem que tirar publicações científicas do ar. Mano, os caras tiraram... O nome do avião que levou a bomba atômica de Hiroshima era Enola Gay. Mas gay em inglês também significa felicidade, né? Alegria e tal. E aí, nessa maluquice aí de começar a tirar tudo quanto é coisa woke do governo americano, os caras pagaram um monte de referência do Enola Gay por causa da palavra gay. Enquanto fármacos desenvolvidos por startups de saúde chinesas começam a aparecer entre os medicamentos mais valiosos do mercado, na mesma linha do DeepSeek. Em outros casos, como o TikTok, a inovação chinesa em tecnologia já estava competindo melhor nos termos americanos de cliques de usuários do que as próprias empresas do Vale do Silício, ao ponto que tentaram e ainda não conseguiram bloquear o TikTok por lá. No hardware, o bloqueio da Huawei na telecomunicação segurou a concorrência. Nos carros elétricos, impediu ele de entrar. Mas no caso dos chips, esse gargalo tecnológico ajudou os chineses a serem mais inovadores. E a gente vê até políticos dos Estados Unidos usando... porque não tá aqui. Usando o microfone da DJI, que é o mesmo que eu uso. A DJI, que é uma empresa daqui de Shenzhen. E os caras usam câmera da DJI, drone, microfone, porque são os melhores que tem, cara. Assim, os melhorzinhos que tem no mercado, assim, para fazer vlog, né?
E os caras usam, os políticos usam. Porque isso aí é muita politicagem, né? Curioso ver inovação aberta quebrando a perna dos Estados Unidos quando lá estão indo na direção contrária. Teve quem chamasse o lançamento da DeepSeek de momento Sputnik moderno para os Estados Unidos, Aqui na no China. sentido de outro chacoalho para os americanos. Aqui na China eles chamam dessa forma. Só que a resposta não é de longe a mesma. O governo americano, desde então, está cortando a verba de educação e de pesquisa. Aliás, cortando o departamento de educação como um todo. Se eles estão fazendo algo com isso, é garantir que nunca mais vão ter liderança em qualquer corrida tecnológica ou de conhecimento. Se você curtiu essa conversa e quer outras como essa... Não, o Átila faz uns vídeos muito bons, cara. E, assim, ele como pesquisador, como comunicador, cara, é um absurdo. É porque o cara que criou toda essa parada lá no Nerdologia com o Jovem Nerd e tal, o Átila é muito bom. Eu sou muito fã do cara, da forma dele se comunicar e de apresentar as ideias e tal. É muito bom. E os Estados Unidos indo cada vez mais pro buraco, assim, por conta própria, né? Os caras acabando com o Ministério da Educação porque, sei lá, o woke. A China só tem a agradecer, né?